A paz do Senhor, amados. No episódio de hoje, nós queremos falar rapidamente sobre o fato que ocorreu lá na cidade de Gadara. Talvez você diga para mim: um dos evangelhos diz que era Gadara, o outro diz que era Gerasa. Mas eu compreendo que esse fato deve ter ocorrido num limite de municípios entre uma e outra região. Mas no momento não interessa o local onde foi, porque nós não vamos nos aprofundar historicamente sobre a região terrestre, mas sim sobre as questões espirituais que muitos querem esconder, aquilo que a Bíblia narra, aquilo que a Bíblia mostra com tanta clareza. E eu não quero nem fazer uso de outras leis de interpretação, senão da primeira, apresentar os fatos da forma que eles aparecem e na mesma linha de pensamento, aquilo que literalmente o texto diz. O texto diz que quando Jesus desceu do barco lá em Gadara, veio ao encontro dele um homem possesso de espíritos imundos, que estava nu, que morava nos sepulcros, que se feria com pedras e que cadeia nenhuma podia mantê-lo preso, porque ele rebentava todos os grilhões. Só aí já é o suficiente para você compreender que após Jesus ter dado uma voz de comando ao mar e ter dominado as ondas somente com o poder da palavra, Jesus estava querendo ensinar aos discípulos que, além de ter o comando do mar e o domínio das ondas, ele também é a autoridade suprema sobre os espíritos malignos. Segundo os historiadores, aquele homem era muito rico, era um poderoso advogado e que depois que ficou possuído dos demônios, foi rejeitado pela sua família e passou a morar nos sepulcros, onde passava noites e dias se ferindo com pedras, estava nu, longe da sociedade, ele estava fora do seu contexto natural. Porque não é normal uma pessoa morar nos sepulcros. As pessoas moram nas casas. Então, Jesus está ensinando para nós uma grande lição. Agora nós vamos falar um pouco da cidade de Gadara. Gadara era uma província que estava debaixo da autoridade romana, mas a origem desse povo era daqueles que o Senhor falou para os judeus, quando eles saíram do Egito, que eles deveriam matar os Jebuseu, o Girgazeu, o Eteu, o Perezeu, o Ferezeu, aqueles zeus todos lá. E esses moradores de Gadara eram descendentes dos Girgazeus, que vão declinando do hebraico até chegar no grego, para o termo conhecido como Gadara e Gerasa, que também eram descendentes deles. Então, aquele homem, ele não tinha nenhuma perspectiva de vida social, nem de vida espiritual, financeira, intelectual, tudo para ele estava fadado ao fracasso. Mas quando Jesus desceu do barco, cheio da unção e da autoridade divina, o homem olhou para ele e os demônios perceberam: aí está vindo o Filho de Deus. E Jesus chegou ali para confrontar os demônios, para fazer Satanás perder o domínio daquele lugar, porque ali também existiam vidas com as quais o Senhor estava preocupado. Os moradores daquela cidade cultuavam o porco como seu Deus, e na insígnia das bandeiras dos soldados havia a figura de um porco selvagem. Por isso, naquela cidade, eles criavam porcos, porque esses porcos eram vendidos para fazerem rituais, oferendas, holocaustos
ao Deus que eles serviam. Mas quando o Deus verdadeiro, o Deus humanizado na pessoa de Jesus, colocou os pés naquele lugar, aquele principado que dominava aquela província se viu confrontado. E os demônios na boca daquele homem começaram a gritar: Senhor, tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Jesus estava ali, confrontando os demônios que dominavam a região, chegando ali fisicamente, dizendo: eu sou o que sou, há em minha onipotência, há em minha autoridade para dominar o mar, para reger as ondas e para mandar demônios embora. E naquela hora Jesus não obedeceu demônios, mas ele permitiu que os demônios saíssem do homem e entrassem nos porcos, e assim os porcos se precipitaram no despenhadeiro para comprovar para os moradores daquela cidade a autenticidade do ministério de Jesus, a autoridade que lhe foi delegada, a competência para manietar o valente, para mandar embora aquele que pensa que é o dono das vidas. Jesus não estava ali preocupado com porcos, porque a preocupação de Jesus é vidas, e ainda hoje ele continua se preocupando com vidas. Eu quero te dizer nesta hora que não importa se é o mar, se as ondas que têm se levantado contra ti, se são os demônios ou se é um principado humano politicamente falando, mas seja em qualquer que for o aspecto, em quaisquer das circunstâncias, Jesus é o general de guerra, ele tem o comando, ele tem a autoridade, ele tem o poder, ele é o poder, e ele te diz nessa hora: eu posso mandar embora a legião que te atormenta, os demônios que têm por eras dominado a tua família, a tua ascendência e a tua descendência, porque eu sou aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Para Jesus não há demônio, não há legião, porque quando Jesus pergunta para o homem: qual é o teu nome? Ele diz: legião, porque somos muitos. Mas ele mostra ali que ele tem autoridade contra as legiões. Você não precisa temer, você não precisa se submeter a rituais de sacrifícios satânicos, porque Jesus já se ofereceu como sacrifício para te colocar em liberdade, para quebrar os grilhões espirituais. Submeta-se ao poderio e à autoridade do nome de Jesus e receba libertação pelo poder da palavra, pela autoridade do nome de Jesus, e seja livre, 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 porque foi para isso que Jesus veio. Que o Senhor nos abençoe. Fica na paz do Senhor.